Bom dia, que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar sobre diferença de potencial num campo elétrico uniforme. Considere o campo elétrico uniforme entre duas pecas paralelas eletrizadas com cargas iguais e de sinais contrários, separadas pela distância d. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de prova que, positiva, de uma peca A até uma peca B, é dada por. Quando a gente fala em campo elétrico de uma peca, campo elétrico uniforme, é o campo elétrico gerado entre duas pecas, uma positiva e uma outra peca negativa. De tal forma que a gente considera o campo elétrico indo do sentido positivo para o sentido negativo, sempre em linha reta, tá? Conforme está aí aparecendo, e de forma perpendicular, ou seja, sem formando o ângulo de quem? 90 graus, tudo bem? Entre essas duas pecas, sempre vai existir uma distância, d. Existe um campo elétrico que vai trazer uma carga de prova que, da peca positiva para a peca o quê? Negativa. E a partir desse conceito que a gente vai falar sobre a diferente potencial no campo elétrico uniforme. Sabendo que o trabalho é a carga vezes o potencial de A menos o potencial de B, vou considerar como primeira equação. Como o trabalho elétrico e a força F que age na carga aqui são constantes, o trabalho realizado pela força F pode ser calculado pela expressão geral do trabalho. Trabalho de A para B igual a Q vezes o potencial de A menos o potencial de B. Ou, trabalho é Q vezes campo elétrico vezes quem? Distância. Igualando a equação 1 com a equação 2, carga vezes potencial de A menos potencial de B é igual a carga vezes o campo elétrico vezes a distância. De tal forma que o campo elétrico gerado entre dois pontos A e B, entre duas pecas, é, na verdade, o campo elétrico multiplicado pela distância. Então, o campo elétrico, para levar uma carga de prova de um polo positivo de uma peca a um polo negativo dessa mesma peca, é definido como um campo elétrico multiplicado pela distância. Esta expressão permite calcular a DDP entre dois pontos de um campo uniforme e é muito importante no estudo dos fenômenos elétricos. Com base nessa expressão, utiliza-se volts por metro como unidade de campo elétrico no SI. A gente até agora está usando o que? Newton por Coulomb. Via de regra, Newton por Coulomb. Mas eu também posso trabalhar volts por metro. Exemplos. Entre duas pecas metálicas carregadas espaçadas em 10 centímetros, há um campo elétrico de 500 volts por metro. Determine a diferença de potencial elétrico entre elas. A distância vale 10 centímetros. 10 centímetros, 10 dividido por 100, que vai dar 0,1 metros. O campo elétrico é 500 volts por metro. Que é a diferença de potencial? Campo elétrico vezes distância. Então, posso afirmar que a diferença de potencial é o campo elétrico, que vale 500, vezes a distância em metros, que vale 0,1. 500 vezes 0,1, 50 volts. Tá? Na 2, determine a diferença de potencial entre dois pontos A e B de um campo elétrico uniforme de intensidade 10 elevado a quinta Newton por Coulomb, conforme a figura. Sabe-se que a distância entre esses pontos é de 0,2 centímetros. Bem, tem que determinar a diferença de potencial. Quem é o campo elétrico? 10 elevado a quinta Newton por Coulomb. Distância. Se a distância é 0,2 centímetros, 0,2 dividido por 100 vai dar 0,002 metros. Tudo bem? Então, o que eu sei? Eu sei que diferença de potencial é 10 elevado a quinta vezes 0,02. Ou seja, o que você vai fazer aqui? Ó? Não é 10 elevado a quinta? Então, tu vai ter, ó, o U é igual a 0,002 vezes 10 a quinta. Como aqui é 5, tu vai andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
com mais 2 zeros, 200 volts. Tudo bem? Com isso, gente, eu quero os exercícios da página 567, questão 1 e 3, página 569, questão 1 e 2. A todos, uma boa aula.